Olá, internautas e ouvintes da Jovem Pan, sou Leandro Miranda, estou aqui com o jornalista Jamil Chad, correspondente internacional do Estado de São Paulo, que escreveu um livro sobre os bastidores da corrupção no futebol, na FIFA, na CBF, de uma maneira geral no mundo. O livro se chama Política, Propina e Futebol e a gente vai bater um papo agora aqui com ele. Jamil, como que é trabalhar nesse meio que você trabalha, né? Cobrir corrupção, né? Apurar corrupção? Deve ser um negócio muito difícil, assim, perseguir sombras, né? Você não tem fontes, a CBF fala uma coisa e desmente no dia seguinte, ou diz uma coisa e o contrário acontece. Eu queria saber como que é a principal dificuldade desse meio de atuação que você faz. A principal dificuldade é você comprovar que aquela informação que você tem é ou não verdadeira, porque, claro, num esquema corrupto, sempre tem alguém que está tentando puxar o tapete do outro. E informações desse calibre eu só publico quando eu tenho um documento, quando eu tenho de fato uma prova que aquilo ali é uma realidade. Porque, claro, imagine só se nós entrássemos, vamos dizer, nesse jogo justamente sujo de cada um desses dirigentes que querem, na verdade, tirar o poder do outro. Então eu adoto como um princípio muito claro, eu só publico com um documento que prove o que eu estou falando, justamente para me proteger, claro, de eventuais processos. Agora, é verdade, é complicado, essa cobertura é complicada, mas ela é muito gratificante, porque de alguma forma você traz ao torcedor, e o torcedor pode dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Muito, porque é o torcedor que de alguma forma paga por essa corrupção sem saber, né? Ao comprar uma camisa, ao comprar um ingresso para o estádio, ao ver o jogo na televisão. Portanto, quando o torcedor sabe, um torcedor informado, ele pode exigir, e claro, essa é também uma parte gratificante no nosso trabalho de jornalista. Como que esse livro pode não servir como uma maneira de quebrar a ilusão do torcedor, a paixão do torcedor pelo esporte, né? Como que você pode incentivar o torcedor a ler o seu livro sem deixar de gostar de futebol e de esporte? O torcedor pode saber que a partir de agora a gente conhece essa estrutura corrupta. Antes, a gente torcia basicamente sem saber o que estava acontecendo. Hoje, ao saber, é o primeiro passo, na verdade, para algum tipo de reforma, para algum tipo de revolução. Não uma revolução armada, mas uma revolução de você exigir transparência. Então o torcedor que lê o livro, ele pode sim achar, puxa, mas isso aqui vai desfazer todas as minhas ilusões em relação ao futebol. Sim, mas ele também vai te dar o poder de falar, bom, eu não quero esse futebol. E não é eu não quero o futebol, eu não quero esse futebol. Eu quero o futebol que eu possa torcer de uma forma legítima e saber que o que acontecer em campo é de fato o que eu sinto. Se meu time perder, muito bem, mas ele perdeu porque ele merecia perder. Se o meu time ganhar, eu também quero comemorar, mas porque o meu time merecia ganhar. Bom, e nesse meio de atuação, você com certeza já deve ter esbarrado em algumas dificuldades assim diferentes, né? Alguns tipos de direcionamentos ou restrições. Recentemente, agora a gente ficou sabendo que você recebeu até proposta para carregar a tocha olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro como uma forma aí de trazer você um pouco mais para o lado de algumas pessoas, né? Como que foi essa história e o que você pode contar para a gente sobre esse episódio? Na verdade, nos últimos anos, o que aconteceu é que, em várias ocasiões, entidades, assessores, mesmo os cartolas, faziam alertas. Cuidado, nos vemos nos tribunais. Inclusive o Sandro Rosell, ex-presidente de Barcelona, mandou esse recado, nos vemos nos tribunais. O processo nunca chegou. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho um documento. Se eu tenho um documento, ele não tem o que dizer, não é a minha opinião. Eu não faço matérias da minha opinião, eu faço matérias do que existe em relação a documentos. Portanto, isso foi sempre uma ameaça, foi na verdade constante, mas que não teve nenhum resultado. Nos últimos meses eu comecei a ver uma certa transformação, na verdade uma sedução em vez da ameaça. E essa foi uma delas que você acabou de citar. Eu fui convidado pelo COI para levar a tocha olímpica. Eu não sabia se era uma piada em relação à minha situação física, né, ou se de fato era legítimo. E, claro, é legítimo. Legítimo por quê? Porque você é trazido para dentro. Você é trazido para dentro no sentido, você faz parte agora do movimento olímpico. Não há por que questioná-lo, né?